O mundo girava, incansável, mas Clara sentia-se parada, invisível, um espectro em meio a cores vibrantes. Seus dias se estendiam em uma rotina que mais parecia um túmulo do que uma vida. O cheiro de café fresco pela manhã, a correria no trânsito, as conversas banais no escritório, tudo passava por ela, mas nada a tocava de verdade. Era como se as pessoas tivessem desenvolvido uma cegueira seletiva para sua existência. Ou talvez ela mesma tivesse se apagado ao longo dos anos. A cada bom dia que não recebia de volta, a cada ideia ignorada em uma reunião, a cada convite que não chegava, uma nova camada de esquecimento a envolvia. Essa não era a vida que ela sonhou. Longe disso. Havia uma época em que seus olhos brilhavam com 1000 projetos, com a certeza de que faria a diferença. Agora, no silêncio do seu apartamento, a única diferença que sentia era o peso da indiferença. Será que minha voz se perdeu no tempo? Ela sussurrava para o teto, sem esperar resposta. A injustiça não era um ato brutal, mas uma erosão lenta e dolorosa da sua essência, um ser esquecido por um mundo barulhento demais para notar quem não gritava. O que ninguém imaginava é que por trás daquela fachada de resignação morava uma alma sedenta por algo mais, algo que a fizesse sentir-se viva novamente. E foi exatamente quando ela pensou que não poderia haver mais nada além daquele vazio, que o pequeno bip do celular cortou o silêncio pesado da noite. Uma notificação incomum. Uma mensagem de um número desconhecido. Por um instante, Clara hesitou, quase a ignorou, como ignorava tantos outros avisos do mundo digital. Mas algo a impediu. Uma curiosidade sutil, quase um pressentimento, fez com que seu polegar deslizasse pela tela. E o que ela leu a seguir? Clara não era uma pessoa comum. Em seus 20 e poucos anos, ela havia sido a personificação da energia e da paixão. Seus olhos castanhos, hoje opacos e introspectivos, costumavam faiscar com ideias e um entusiasmo contagiante. Sonhava em ser uma artista, em pintar telas que contassem histórias, em escrever poemas que tocassem a alma. Ela via beleza onde outros viam apenas o trivial e sentia a vida com uma intensidade que chegava a ser avassaladora. Suas risadas preenchiam ambientes e sua presença era um bálsamo para quem a conhecia. Tinha amigos, planos, um futuro que parecia brilhante e ilimitado, como um céu estrelado na noite de verão, mas como a lua que, gradualmente, entra em suas fases minguantes, o brilho de Clara foi se apagando. A vida adulta chegou com suas demandas implacáveis. Contas a pagar, um emprego que drenava sua criatividade e a sutil pressão de se encaixar em um molde que nunca foi feito para ela. Os pincéis foram guardados, as canetas secaram e os cadernos de poesia acumularam poeira. A artista interior deu lugar à funcionária zelosa, à vizinha discreta, à filha que ligava aos domingos para cumprir tabela. Ela se tornou a pessoa que todos esperavam que ela fosse, perdendo-se no processo. Aos 30 e poucos anos, Clara se sentia como um rascunho esquecido no fundo de uma gaveta. A beleza que irradiava antes ainda estava lá, escondida sob uma camada de cansaço e autonegligência. Seus ombros, antes eretos e cheios de propósito, agora carregavam o peso de sonhos não realizados e a sensação sufocante de não ser vista. Era uma ironia cruel. Quanto mais ela tentava ser perfeita aos olhos dos outros, mais ela se tornava invisível para si mesma. A solidão não era a ausência de pessoas, mas a ausência de um eu verdadeiro. Mas por trás daquele silêncio forçado, um pequeno fogo ainda ardia, uma esperança secreta de que, talvez, a vida ainda tivesse uma surpresa guardada. E a mensagem em suas mãos parecia ser o fósforo para acender a chama. O dia no escritório era um turbilhão de e-mails, reuniões e prazos apertados. Clara,
como sempre, estava mergulhada em suas tarefas, executando tudo com a eficiência silenciosa que a caracterizava. Havia uma expectativa no ar, um burburinho sobre o Projeto Aurora, o maior empreendimento da empresa naquele ano, e a apresentação crucial que definiria quem lideraria a equipe principal. Clara havia dedicado semanas, noites e fins de semana àquele projeto, preparando dados, analisando estratégias, tecendo cada detalhe com a paixão que ainda insistia em surgir, mesmo sob a pesada rotina. Na hora do almoço, o gerente Sr. Almeida convocou a equipe para um anúncio. Todos se aglomeraram ansiosos. Clara sentiu um frio na barriga, uma pontada de esperança de que seu esforço seria finalmente reconhecido. Talvez, desta vez, ela seria vista. O senhor Almeida, com seu sorriso largo e voz impostada, começou a anunciar os nomes dos escolhidos para a equipe de liderança do Projeto Aurora. Um a um, os colegas de Clara eram chamados, alguns que mal tinham contribuído com a fase inicial. Ela observava, o sorriso forçado no rosto, batendo palmas junto aos outros, enquanto seu nome não vinha. Então, ele chegou ao último nome. E para liderar todo o processo, nossa estrela em ascensão, a senhora. Beatriz! Aplaudiu o gerente, enquanto Beatriz, uma colega recém-chegada e com notável talento para autopromoção, sorria vitoriosa. Clara sentiu o chão sumir. Não apenas seu nome não estava na lista dos líderes, como ela sequer foi mencionada como parte da equipe central, apesar de ter feito a maior parte do trabalho braçal e intelectual. Foi um choque silencioso. Ninguém a notou. Ninguém percebeu a dor em seus olhos. Ninguém, nem mesmo Beatriz, que a cumprimentou rapidamente antes de se dirigir aos outros, reconheceu seu esforço. Era como se ela tivesse desaparecido no meio da sala, uma sombra. Naquele instante, enquanto os parabéns e risadas preenchiam o ar, Clara sentiu uma pontada aguda de humilhação, uma sensação de ser completamente insignificante. Ela se forçou a sorrir, a parabenizar os colegas, enquanto cada fibra do seu ser gritava em desespero. De que adiantava se esforçar, se dedicar, se ninguém via? A mensagem em seu celular, que havia acendido uma pequena faísca de curiosidade na noite anterior, agora parecia ainda mais distante. Mas o que ela não sabia era que essa mensagem guardava a chave para um reconhecimento que o mundo corporativo jamais poderia dar. O episódio no escritório não foi um evento isolado, mas o ápice de um conflito que Clara travava consigo mesma há anos. A humilhação de ser preterida para o Projeto Aurora, mesmo tendo contribuído tanto, apenas ecoou a voz interna que sussurrava: "Você não é o suficiente. Você não é vista. Sua existência não importa tanto assim." Essa voz era sua verdadeira adversária, mais implacável que qualquer chefe ou colega invejoso. Ela se manifestava em cada espelho que Clara evitava, em cada sorriso forçado que dava para disfarçar a tristeza, em cada vez que se calava para não atrapalhar, para não incomodar. Seu maior conflito era a luta para manter viva a faísca de esperança que insistia em brilhar em seu peito. Como se convence a continuar quando o mundo parece conspirar para apagá-la? Como se levanta a cada manhã com propósito quando sente que está apenas ocupando espaço? A cada dia, a batalha se tornava mais feroz. Ela via pessoas ao seu redor progredindo, sendo reconhecidas, encontrando seus lugares no mundo. E ela continuava estagnada, uma espectadora da própria vida, com a sensação de estar presa em uma névoa densa. A mensagem misteriosa em seu celular, que antes parecia um vislumbre de algo novo, agora adicionava uma camada de complexidade a esse conflito. Quem a enviou? Qual era o propósito? Era um golpe de sorte ou apenas mais uma ilusão prestes a desmoronar? A desconfiança, forjada em anos de expectativas frustradas,
lutava contra uma inegável curiosidade. A razão gritava para ignorar, para proteger-se de mais uma decepção. Mas algo em seu coração, aquele pequeno fogo teimoso, a impelia a investigar. O universo que parecia tê-la esquecido agora enviava um sinal. E Clara sabia, no fundo da alma, que a decisão de abrir ou ignorar aquela mensagem não era apenas sobre um texto. Era sobre se dar uma nova chance, sobre enfrentar a própria resignação e talvez encontrar um caminho para fora da escuridão. O destino ou algo maior estava batendo à sua porta, mas ela ainda não sabia se teria a coragem de abri-la. A vida de Clara, já tingida de tons cinzentos, ganhou um matiz ainda mais sombrio. Não bastava a indiferença profissional, a sensação de ser invisível para o mundo corporativo, a esfera pessoal, que por vezes servia de pequeno refúgio, também começava a ruir. Seu relacionamento com Tiago, que durava há 5 anos e era o último pilar de conexão genuína que sentia, começou a apresentar rachaduras insuperáveis. Tiago, um homem prático e ambicioso, estava cada vez mais absorto em seus próprios planos e metas. Ele, que um dia admirou a sensibilidade e a alma artística de Clara, agora parecia enxergar nela apenas a mulher que não acompanhava seu ritmo, que se perdia em devaneios, ou pior, que reclamava demais da vida. A rejeição veio não em uma briga estrondosa, mas em uma série de pequenos afastamentos, de silêncios prolongados, de olhares vazios. Até que, numa noite fria, com um café morno entre eles, Tiago pronunciou as palavras que Clara já sentia, mas que ainda assim a atingiram como um golpe fatal. Clara, eu acho que estamos em caminhos diferentes. Você não é mais a pessoa que eu conheci. A voz dele era gentil, mas a facada certeira. Ele não a via, não via a dor, os sonhos enterrados, a luta silenciosa, apenas a imagem distorcida de alguém que se tornara um fardo, uma âncora. Aquela noite, Clara não chorou. Não havia mais lágrimas, apenas um vazio gélido que se instalou em seu peito. Era a queda final, a rejeição que parecia selar seu destino de isolamento. O mundo parecia ter conspirado para arrancá-la de qualquer resquício de afeto e reconhecimento. Ela se sentia despojada, desabrigada, como uma folha seca levada pelo vento, sem direção ou propósito. O último fio que a ligava à superfície da vida social se rompeu. No fundo do poço da solidão, Clara questionava se sua existência tinha algum valor, algum propósito. A escuridão era quase completa. Mas naquela escuridão, a pequena luz da mensagem misteriosa em seu celular, que havia sido esquecida na voragem da dor, começou a piscar em sua mente, um convite silencioso para um recomeço que ela ainda não sabia se teria forças para aceitar. A poeira assentou e com ela veio uma clareza dolorosa. Sentada no parapeito da janela do seu apartamento, com a cidade adormecida lá embaixo, Clara finalmente se permitiu sentir a profundidade da sua própria desolação. Não havia mais Tiago para mascarar a solidão, nem o burburinho do escritório para abafar o grito silencioso da sua alma. Era ela e a verdade nua de que havia perdido a si mesma. Mas, curiosamente, nessa completa aniquilação do seu antigo eu, algo novo começou a brotar. Uma voz, antes abafada pelas expectativas alheias e pelas suas próprias inseguranças, começou a ecoar em seu íntimo. Não era uma voz de acusação, mas de questionamento. Até quando você vai se permitir ser a vítima? Sussurrou o chamado interior. Você se lembra de quem você era? Do que você sonhava? As perguntas eram como agulhas finas, perfurando a couraça de desilusão que havia construído. Ela viu flashes da jovem Clara, vibrante, cheia de paixão, que pintava o mundo com as cores da sua imaginação. Aquela Clara se recusava a acreditar que estava fadada a ser esquecida. A verdadeira injustiça, ela percebeu,
Não era o que os outros faziam a ela, mas o que ela estava permitindo que fizessem com sua própria essência. O telefone, esquecido em cima da mesinha de cabeceira, vibrou novamente. Não era uma nova mensagem, mas o lembrete daquela primeira, ainda não lida, da noite anterior. Aquela mensagem. Por que ela estava voltando à sua mente com tanta insistência? Era como se o universo, em seu silêncio, estivesse plantando sementes de uma nova possibilidade. Um estranho senso de urgência a dominou. E se aquela mensagem não fosse apenas um erro, mas um convite? E se fosse um sinal de que, talvez, o mundo não a tivesse esquecido completamente? A ideia era absurda, mas o pensamento insistia em tomar forma. Ela sentiu uma pontada de curiosidade, um desejo quase esquecido de desvendar mistérios, de sentir algo novo. E se for a única chance, pensou. O medo de arriscar era grande, mas o medo de permanecer na estagnação era ainda maior. Foi então que, com as mãos trêmulas, ela decidiu finalmente abrir aquela mensagem enigmática. Com a tela do celular iluminada, Clara respirou fundo. Seus dedos deslizaram para a notificação de mensagem não lida. O remetente era um e-mail com um nome genérico, mas o assunto a fez gelar. Reconexão. A curiosidade, agora mais forte que a dúvida, a impulsionou a abrir. A mensagem era curta e direta, escrita em um tom que parecia familiar, mas que ela não conseguia identificar. Dizia: Clara, a arte que você criou anos atrás, aquela que você achou que ninguém viu, será exposta. Sua presença é fundamental. Sábado, 19 horas, Galeria do Beco. Não perca. Não havia assinatura, apenas um link para um endereço que ela não reconhecia. Arte? Galeria? As palavras giravam em sua mente como um eco de um passado distante. Clara havia desistido de sua paixão pela pintura há anos, após um festival de arte local onde suas obras foram ignoradas. A memória do fracasso ainda ardia, mas aquela que você achou que ninguém viu, aquilo a intrigou. Quem poderia saber sobre sua arte? Quem teria guardado essa lembrança? Uma faísca de esperança, minúscula e quase imperceptível, acendeu-se em seu coração. A voz da razão, a mesma que a havia silenciado por tanto tempo, tentou intervir. Isso é algum engano, uma pegadinha. Não vá. Mas o chamado interior, nutrido pela curiosidade e por uma sede insaciável por algo diferente, era mais forte. Ela não tinha nada a perder. Pelo menos, não mais do que já havia perdido. Decidiu que, pela primeira vez em muito tempo, faria algo por si mesma, sem se importar com as expectativas ou com o possível ridículo. No sábado, vestiu-se com um misto de apreensão e uma coragem recém-descoberta. O endereço da galeria a levou a um bairro que ela não visitava há anos, cheio de pequenos ateliês e cafés charmosos. Cada passo era uma vitória sobre a inércia que a dominava. Ao se aproximar do local indicado no link, o coração de Clara começou a bater mais forte. Ela não sabia o que encontraria, quem encontraria ou se encontraria algo. A insegurança era imensa, mas a adrenalina de estar à beira de algo novo, algo que a tirava de sua zona de conforto, era inebriante. Ela estava pronta para enfrentar o desconhecido, sem saber que o maior obstáculo ainda estava por vir. Clara chegou à Galeria do Beco. O local era mais modesto do que ela imaginava, um charme boêmio, mas que, sob a luz dos postes amarelados, parecia carregado de incerteza. Seu coração martelava no peito. A porta estava entreaberta, revelando uma penumbra acolhedora e o som suave de conversas. Ela hesitou por um momento, a mão na maçaneta fria. Era como se todos os seus medos, todas as vozes que a haviam silenciado por anos, se unissem para impedi-la de cruzar aquele limiar. E se for um erro? E se ninguém se lembrar de mim? E se for uma piada cruel?
Mas a mesma força que a impulsionou a sair de casa a fez empurrar a porta. O interior da galeria era pequeno, mas aconchegante, com algumas poucas obras iluminadas por spots discretos. Havia cerca de 20 pessoas, algumas observando os quadros, outras conversando em voz baixa. Clara sentiu um pingo de alívio. Não era uma armadilha. Mas então seus olhos varreram o ambiente e pararam em uma figura alta e imponente, de cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, examinando um quadro com um ar crítico. Professor Carvalho. O professor Carvalho havia sido seu mentor na Faculdade de Artes, um homem de imenso talento e um crítico ainda maior. Foi ele quem, anos atrás, após ver os quadros de Clara, disse com um tom de desilusão: Clara, seu coração é grande, mas sua mão não acompanha. Aquelas palavras haviam sido um dos pregos no caixão de sua carreira artística. Ela tentou se esconder, virar as costas, fazer-se invisível como sempre fazia. Mas era tarde. Carvalho a viu. Seus olhos, que antes expressavam desilusão, agora carregavam uma mistura de surpresa e, para a agonia de Clara, uma ponta de desdém. Ele se aproximou, e o ar ao redor de Clara pareceu rarear. Ora, ora, se não é Clara, ele disse, sua voz ressoando com uma autoridade que a fez encolher. Nunca pensei que haveria em uma galeria novamente, ainda mais em uma onde a arte tem algum mérito. O riso seco que se seguiu perfurou Clara como 1000 adagas. Todas as suas velhas feridas, a rejeição do festival, a desistência dos seus sonhos, a humilhação do escritório, voltaram em um tsunami avassalador. Era como se o universo estivesse gritando: você não pertence aqui, volte para sua invisibilidade. Clara sentiu uma vertigem, o desejo incontrolável de correr, de se esconder, de nunca mais ser vista. A mensagem, a curiosidade, a esperança, tudo parecia um delírio. Ela estava prestes a ceder, a se entregar àquela avalanche de autodepreciação. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um convite, um lembrete silencioso, fez com que ela se virasse para o lado e o que viu na parede fez seu coração parar. Clara virou-se, o olhar fixo na parede onde o professor Carvalho apontara. Lá estava, um quadro de tamanho médio, em tons de azul e cinza que ela havia pintado há mais de uma década. Era uma paisagem abstrata de um rio sob o crepúsculo, com pinceladas fortes e vibrantes que naquela época representavam toda a sua paixão e esperança. Ela o havia guardado no fundo do armário, um lembrete de sua audácia juvenil e, mais tarde, de seu fracasso. A princípio, uma onda de reconhecimento e uma pontada de orgulho invadiram-na. Aquela era sua obra, um pedaço de sua alma exposto. Mas a euforia durou apenas um instante. O eco das palavras de Carvalho, sua mão não acompanha, ressoou em seus ouvidos. A imagem do quadro parecia distorcida, como se um filtro de desaprovação fosse aplicado sobre sua própria criação. Ela se aproximou, quase temendo o que encontraria. Cada traço que antes via como expressivo, agora parecia amador. Cada cor que julgava vibrante agora parecia desbotada. É realmente ela. A voz de Carvalho cortou o silêncio novamente, desta vez mais suave, quase condescendente, mas ainda carregada de um tom que feria. Uma tentativa bastante ingênua. As palavras não eram novas, mas o impacto agora era avassalador. A mensagem misteriosa, o chamado interior, a coragem de vir até ali, tudo começou a desmoronar. Reconexão? Para quê? Pensou Clara, com o coração apertado. Para me mostrar que eu realmente não sou boa o suficiente, que fui tola em acreditar que havia algo especial em mim? Era uma crise de fé profunda, não apenas em sua arte, mas em qualquer sinal que a vida pudesse lhe dar. Será que estou inventando tudo?
Será que essa mensagem é só um engano, um jogo, e eu, como sempre, caí na armadilha da esperança vazia? A dúvida era um veneno, corroendo a pequena chama que havia sido acesa. Ela se sentia exposta, ridícula, com a pele à flor dos nervos. Todos os olhares na galeria, que antes pareciam indiferentes, agora a queimavam, confirmando seu pior medo. Ela não pertencia àquele lugar, nem a lugar nenhum onde a arte fosse valorizada. Clara olhou para o quadro novamente. Não via mais a arte que criara, mas o reflexo de suas próprias inseguranças, um espelho distorcido de suas fraquezas. As cores pareciam gritar sua insuficiência. Estava pronta para virar as costas, para fugir daquela humilhação que parecia se repetir infinitamente. Mas enquanto sua mente urrava em desespero, um detalhe minúsculo, quase invisível, no canto inferior direito do quadro, chamou sua atenção. Não era sua assinatura usual. Havia algo ali que ela nunca havia notado antes. Algo que não deveria estar ali. Clara se aproximou do quadro, a dúvida ainda borbulhando em seu peito, mas a curiosidade sobre aquele pequeno detalhe era mais forte. No canto inferior direito, onde ela sempre assinava seu nome ou colocava uma data discreta, havia um pequeno símbolo. Não era uma mancha, nem uma imperfeição na tela, mas um glifo, quase imperceptível à primeira vista, gravado com uma tinta que parecia ter reagido à luz de forma peculiar. Tinha a forma de um triângulo equilátero, com um olho estilizado no centro. Era o mesmo símbolo que agora ela se lembrava. Estava sutilmente incrustado no rodapé da mensagem Reconexão que havia recebido. Ela tocou o símbolo com a ponta dos dedos. Era real, e não havia sido pintado por ela. Era uma adição posterior, uma intervenção sutil, mas deliberada em sua obra. Seus olhos se arregalaram. Se aquele símbolo estava em seu quadro e também na mensagem, isso significava que a mensagem não era um engano. E quem a enviou não apenas conhecia sua arte, mas também teve acesso a ela de alguma forma. Enquanto seu cérebro tentava processar a informação, uma figura se aproximou. Não era o professor Carvalho, que agora conversava animadamente com um grupo de pessoas do outro lado da galeria, alheio à pequena epifania de Clara. Era uma mulher, talvez um pouco mais velha que ela, com um sorriso acolhedor e olhos que irradiavam uma calma serena. Ela vestia-se de forma simples, mas elegante, e segurava uma xícara de chá. "É uma obra linda, não acha?" disse a mulher, sua voz suave como uma melodia. Clara assentiu, ainda atordoada. "Sempre foi uma das minhas favoritas. Traz uma paz, mas também uma profundidade de emoção que poucos conseguem capturar." A mulher se virou para Clara. "Você é a Clara, certo? A artista?" Clara sentiu um arrepio. "Sim, sou eu." A mulher estendeu a mão. "Prazer, Clara. Sou Elara. Fico feliz que tenha vindo. Estávamos esperando por você." Elara tinha um brilho peculiar nos olhos, quase um reconhecimento de alma. "Acreditamos que sua arte tem uma mensagem a ser transmitida, uma visão única que precisa ser compartilhada." "Mas como?" Clara gaguejou, apontando para o símbolo e depois para o celular. "Como vocês sabiam do quadro e da mensagem?" Elara sorriu, um sorriso que dissipava as últimas sombras de dúvida de Clara. "Este quadro, assim como outros que você pintou, foi cuidadosamente selecionado. É parte de um projeto maior. Nós vemos o que os outros não veem, Clara. Vemos a essência, o propósito, o brilho que as pessoas, por vezes, esquecem que possuem. E seu brilho, sua mensagem, nunca se apagou. Apenas precisava de um novo caminho para ser revelado." Ela fez uma pausa, fixando os olhos nos de Clara. "E sobre a mensagem, digamos que temos maneiras de garantir que os chamados certos cheguem às pessoas certas no momento certo. Para Deus,
Ninguém é invisível, Clara. E ele tem um propósito para cada um de nós. O seu, parece, está apenas começando a ser desvendado. Aquelas palavras penetraram a alma de Clara, dissolvendo anos de amargura e invisibilidade. Para Deus, ninguém é invisível. A frase ecoou, trazendo consigo uma verdade que ela havia esquecido. Seu vazio, sua dor, sua arte. Tudo estava sendo visto, e por um poder muito maior do que ela podia imaginar. Aquele pequeno símbolo no quadro não era apenas um marcador, mas um convite a um novo mundo, uma nova vida, um propósito esquecido que agora, finalmente, parecia se reacender. As palavras de Elara ressoaram na mente de Clara, como sinos antigos despertando uma melodia esquecida. Para Deus, ninguém é invisível. A simplicidade da afirmação trazia uma profundidade que ela não sentia há anos. Elara, percebendo a turbulência silenciosa nos olhos de Clara, levou-a para um canto mais tranquilo da galeria, onde duas cadeiras confortáveis as esperavam. "O que você vê neste quadro, Clara?" Elara perguntou, apontando para a tela que havia sido objeto de tanta dúvida. Clara hesitou. "Eu vejo minha juventude, meus sonhos, meus medos e a falha de não ter sido boa o suficiente." Elara sorriu gentilmente. "Eu vejo a essência de um rio que flui, mesmo quando as margens parecem prendê-lo. Vejo a coragem de expressar a melancolia e a esperança de um novo amanhecer, mesmo sob o crepúsculo. Você não falhou, Clara. Você apenas parou de olhar para sua arte com os olhos da alma e começou a vê-la com os olhos do mundo." Elara explicou que o projeto Reconexão era uma iniciativa discreta, quase um movimento, que buscava artistas cujas obras transcendessem o material. Artistas que, sem saber, imprimiam em suas criações uma mensagem de fé, esperança e propósito, muitas vezes esquecida ou negligenciada por eles próprios. Ela e sua equipe, que se mantinham anônimos para proteger a pureza de seu trabalho, tinham a capacidade de identificar essas mensagens codificadas em diversas formas de arte, através de uma percepção aguçada e, como Elara sugeriu enigmaticamente, de uma orientação superior. Sua arte, Clara, é uma oração silenciosa, um clamor. É por isso que você foi escolhida. Seu quadro e outros que encontramos em seu antigo ateliê carregam uma verdade que precisa ser revelada. Não para a glória pessoal, mas para tocar outras almas que também se sentem invisíveis. Nos dias e semanas que se seguiram, Clara mergulhou em um novo tipo de aprendizado. Elara não a ensinou a pintar, mas a sentir sua pintura novamente. A mentoria de Elara ia muito além das técnicas artísticas. Era uma jornada de autodescoberta e reconexão espiritual. Ela a incentivou a revisitar seus antigos cadernos, a reler seus poemas, a reinterpretar os símbolos e cores que usava intuitivamente em sua arte. Juntas, elas analisaram cada pincelada, cada sombra, cada traço, buscando o propósito que Clara havia, inconscientemente, inserido em suas criações. Elara mostrou a Clara como a fé e a espiritualidade poderiam ser a fonte inesgotável de sua criatividade. Ela a apresentou a pensadores, filósofos e místicos que viam a arte como um canal divino. "A verdadeira arte", Elara disse uma vez, "não é sobre o que você cria, mas sobre o que você permite que seja criado através de você." Aos poucos, o brilho nos olhos de Clara começou a retornar. A paleta de cores em sua vida se expandia e a invisibilidade que a oprimia começou a se dissipar. Ela começou a entender que sua arte não era apenas uma expressão pessoal, mas um dom, uma ferramenta para comunicar algo maior. A rejeição de Tiago, a humilhação do escritório, as palavras de Carvalho, tudo isso agora parecia parte de um caminho tortuoso que a estava levando para onde ela realmente precisava estar. A mentoria de Elara não era apenas sobre arte,
Era sobre reencontrar a si mesma, seu propósito e, acima de tudo, a fé de que sua voz, sua arte e sua existência jamais seriam invisíveis novamente. Com a orientação de Elara, Clara não apenas pegou os pincéis novamente, mas os segurou com uma intenção totalmente nova. Não era mais a busca por reconhecimento externo, mas uma exploração interna, uma conversa com sua própria alma e com o propósito maior que Elara mencionara. Seu antigo ateliê, empoeirado e esquecido, tornou-se um santuário de renovação. Limpou as telas antigas, organizou as tintas e a energia criativa começou a fluir, diferente de tudo o que havia experimentado antes. Elara a encorajou a revisitar um tema que a assombrava desde a infância, a metáfora da ponte. Clara sempre se sentiu como uma ponte, conectando mundos, mas nunca pertencendo totalmente a nenhum. Agora, Elara a desafiou a pintar a ponte não como um fardo, mas como um portal, um elo sagrado. Clara começou uma nova tela, diferente de todas as outras. Em vez de se preocupar com a perfeição técnica, ela mergulhou na emoção. Deixou as cores se misturarem intuitivamente, os traços se formarem a partir de um lugar mais profundo. Ela passava horas em silêncio, ouvindo, sentindo. A pintura não era mais um ato de fazer, mas de permitir. As tintas pareciam ter vida própria, guiadas por uma força invisível que Elara chamava de a voz do espírito criativo. Durante esse processo, antigas lembranças surgiam, momentos de alegria pura, de dor intensa, de frustração, de amor perdido. Mas em vez de se deixar consumir por elas, Clara as pintava. Cada cor, cada textura, cada forma no quadro se tornava um pedaço de sua jornada, uma oração silenciosa. O cinza da humilhação se transformava em uma sombra profunda que realçava a luz. O azul da tristeza se misturava com o dourado da esperança. Ela não estava apenas pintando pontes, estava construindo pontes para sua própria cura, para seu próprio entendimento. Uma noite, enquanto trabalhava, sentiu uma paz profunda que não experimentava há anos. Era uma sensação de completude, de alinhamento. Ela olhou para a tela e, pela primeira vez, viu não o que ela estava tentando criar, mas o que estava sendo criado através dela. A ponte que surgia era robusta e etérea ao mesmo tempo, conectando duas margens que antes pareciam intransponíveis. Ela percebeu que a verdadeira beleza não estava na ausência de falhas, mas na autenticidade da jornada, nas marcas que o tempo e a experiência deixavam na alma. O mais surpreendente foi que a ansiedade que antes a paralisava havia desaparecido. As críticas do professor Carvalho, a rejeição de Tiago, a indiferença do escritório, tudo isso parecia distante, como um eco fraco de uma vida que não era mais a sua. Ela finalmente entendeu a mensagem de Elara. Sua invisibilidade para o mundo externo não significava invisibilidade para o seu próprio propósito. Pelo contrário, era o silêncio do mundo que a havia levado a ouvir a voz do seu interior. A nova tela de Clara não era apenas uma pintura, era um testemunho, uma celebração da sua redescoberta e o primeiro passo para uma nova e poderosa linguagem da alma. Chegou o dia da exposição. Não era uma grande galeria no centro da cidade, mas um espaço comunitário acolhedor que Elara e sua equipe haviam organizado. Havia uma expectativa diferente no ar. Não a tensão competitiva do mundo da arte que Clara conhecera, mas uma aura de partilha e contemplação. Clara sentiu um nervosismo familiar, mas desta vez ele estava temperado por uma serenidade recém-adquirida. Ela caminhou pela sala, observando sua nova série de pinturas. As pontes da alma, como as batizou, não eram apenas imagens de pontes físicas, mas interpretações abstratas de transições, conexões e superações. Havia a ponte da melancolia,
uma obra em tons escuros que terminava em um raio de luz, representando a passagem pela dor. A ponte do despertar, com cores vibrantes e formas fluidas, simbolizando a reconexão com o eu interior. E no centro de tudo estava a ponte da fé, a tela que pintou sob a orientação de Elara, um caleidoscópio de luz e sombra, que parecia convidar o observador a cruzar para o desconhecido com confiança. O público era variado. Alguns curiosos da comunidade, outros artistas independentes e alguns que, como Clara, haviam recebido o misterioso convite do Projeto Reconexão. Enquanto ela observava as pessoas interagindo com suas obras, notou algo que a surpreendeu. As pessoas não estavam apenas olhando, estavam sentindo. Algumas se emocionavam, outras refletiam, e muitas se aproximavam para ler as pequenas descrições que Clara havia escrito para cada quadro, explicando não a técnica, mas a jornada emocional por trás da peça. Um homem idoso, com lágrimas nos olhos, parou diante da ponte da melancolia. «Eu sei exatamente o que você sentiu», ele murmurou, sem perceber a presença de Clara. «Perdi minha esposa no ano passado. Essa ponte me mostra que há uma luz, mesmo depois da escuridão». Mais tarde, uma jovem se aproximou de Clara. «Sua arte me tocou profundamente. Eu me sinto tão perdida às vezes, invisível. Mas ao ver suas pontes, sinto que talvez exista um caminho para o outro lado, um lugar onde eu possa me encontrar». Clara percebeu que as pessoas não viam apenas cores e formas em suas telas. Elas viam suas próprias histórias, suas próprias lutas e esperanças refletidas. Sua arte, que ela pensara ser apenas para si, estava ressoando com a alma de outros. Era uma validação diferente, mais profunda do que qualquer aplauso ou reconhecimento corporativo. No meio da exposição, Elara se aproximou, seu sorriso sereno iluminando o ambiente. «Você vê, Clara, sua arte não é ingênua, é pura, e é essa pureza que toca as pessoas. Você não apenas pintou pontes, você construiu pontes entre corações». Nesse momento, Clara sentiu uma paz imensa. A invisibilidade havia dado lugar à conexão, à humilhação, à empatia, à solidão, à comunidade. Ela finalmente entendeu o verdadeiro propósito de seu dom. Sua arte era uma ponte, sim, mas não apenas para ela mesma. Era uma ponte para os outros, um convite para que também encontrassem seu caminho através da escuridão em direção à luz. E enquanto as pessoas continuavam a se aglomerar em torno de suas pontes da alma, Clara soube que este era apenas o começo de uma jornada muito maior. A exposição Pontes da Alma não foi apenas um evento. Foi um divisor de águas para Clara. Não a catapultou para a fama instantânea ou para o reconhecimento da elite artística, mas fez algo muito mais significativo. Conectou-a a uma comunidade, a um propósito e, acima de tudo, a si mesma. A galeria, que antes representava o fantasma de um passado desfavorável, agora era um santuário de ressignificação. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma energia que Clara não sentia há anos. Pessoas que visitaram a exposição começaram a procurá-la, não para comprar quadros caros, mas para compartilhar suas histórias, buscar conselhos sobre como encontrar suas próprias pontes e até mesmo pedir para que Clara as ensinasse a pintar. Elara, com sua sabedoria tranquila, observava tudo, incentivando Clara a abraçar essa nova fase. Sua missão, Clara, não é apenas pintar, é inspirar. Sua história, sua vulnerabilidade transformada em beleza, é um testemunho para muitos. Elara explicou durante um de seus encontros no ateliê renovado de Clara. Ela revelou que o Projeto Reconexão não era apenas sobre arte, mas sobre despertar a centelha divina adormecida em cada indivíduo, usando a arte como um catalisador para a cura e a transformação pessoal. Clara começou a organizar pequenos workshops em seu ateliê. Inicialmente tímida, ela logo se viu compartilhando suas técnicas,
mas mais importante, sua filosofia. Ela falava sobre como as cores podiam expressar sentimentos não ditos, como os traços podiam liberar tensões e como o ato de criar, sem julgamento, era um caminho para a autodescoberta. Seus alunos eram pessoas comuns, uma dona de casa em busca de um hobby, um empresário estressado procurando uma válvula de escape, uma jovem lutando contra a ansiedade. Todos encontravam um pedaço de si mesmos nas pontes da alma e na orientação gentil de Clara. Ela aprendeu a valorizar cada feedback, cada lágrima de libertação e cada sorriso de reconhecimento. O professor Carvalho, ela soube mais tarde por um colega, visitou a exposição anonimamente. Não houve contato, mas a notícia de sua presença já era uma pequena vitória. Quanto a Tiago, ele se tornou uma memória distante, um capítulo necessário para o enredo de sua própria jornada. A vida de Clara não se tornou perfeita nem livre de desafios. Havia dias de dúvida, momentos de cansaço criativo. Mas agora, ela tinha ferramentas para enfrentá-los. Ela tinha Elara, sua comunidade e, acima de tudo, a profunda convicção de que sua arte tinha um propósito. Ela não era mais a Clara invisível, a Clara preterida. Era a Clara que construía pontes. A Clara cuja voz, antes abafada, ecoava agora em cada pincelada, em cada palavra de encorajamento, conectando almas e iluminando caminhos. A arte, para ela, havia deixado de ser uma busca por validação para se tornar uma linguagem universal de cura e esperança. E o mais belo de tudo era que ela estava apenas começando a desvendar todo o seu potencial. Os workshops de Clara, inicialmente pequenos e íntimos, começaram a atrair uma atenção maior do que ela jamais esperou. A boca espalhou-se rapidamente. Havia uma artista em um pequeno ateliê, em um bairro charmoso, que ensinava não apenas a pintar, mas a encontrar a si mesmo através das cores. Seu método não era convencional. Era uma mistura de meditação guiada, exercícios de visualização e, claro, a prática artística livre, sem julgamento. Uma das suas alunas mais dedicadas era Sofia, uma jovem de 20 e poucos anos que chegara ao ateliê com os olhos opacos e a alma pesada. Sofia havia perdido o emprego, o namorado e a fé na própria capacidade, mergulhando em uma profunda depressão. No primeiro dia, ela mal conseguiu segurar um pincel e suas telas eram predominantemente cinzas e pretas. Clara, com a paciência que Elara lhe ensinara, sentava-se com Sofia, não para corrigi-la, mas para ouvi-la. "O que você sente quando vê essas cores?" perguntava Clara. "E se você tentasse adicionar uma faísca de luz, mesmo que pequena, bem no canto?" Sofia, inspirada pela gentileza e pela ausência de pressão, começou a experimentar. Lentamente, as cores vibrantes foram retornando às suas telas, primeiro como pequenos pontos, depois como explosões de esperança. Em poucas semanas, a transformação de Sofia era visível. Ela não apenas começou a pintar quadros cheios de vida e otimismo, mas também reencontrou a alegria em outras áreas de sua vida. Conseguiu um novo emprego, fez novos amigos e, o mais importante, recuperou a crença em seu próprio valor. "Clara, você não me ensinou apenas a pintar", disse Sofia um dia, os olhos marejados. "Você me ensinou a viver novamente. Suas pontes me mostraram que eu não estava presa, que sempre há um caminho para atravessar." A história de Sofia não era única. Outros alunos relatavam experiências semelhantes. Clara percebeu que sua arte havia se tornado uma forma de ministério, um canal para que a cura e a esperança chegassem a corações aflitos. Ela não estava mais vendendo quadros, estava plantando sementes de transformação. O sucesso não era medido em dinheiro ou fama, mas nos sorrisos renovados, nos olhares brilhantes e nas histórias de superação que ouvia diariamente. Elara continuava sendo uma presença discreta, mas fundamental em sua vida. De vez em quando,
Ela aparecia no ateliê, trazendo novas ideias, livros inspiradores ou simplesmente para compartilhar um chá e uma conversa profunda. Você está construindo seu legado, Clara, disse Elara um dia. Um legado que transcende a matéria, que toca o espírito. Clara, que um dia se sentiu invisível e sem propósito, agora se via como parte de algo muito maior. Sua missão, ela compreendeu, era ser uma ponte para outros, assim como sua arte havia sido uma ponte para ela mesma. A rejeição, a queda, a crise de fé, tudo havia sido necessário para despojá-la do que não era essencial e levá-la a encontrar sua verdadeira voz. E enquanto ela observava a cidade lá fora, de sua janela no ateliê, agora cheia de luz e cores, ela sentia uma profunda gratidão. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia-lhe presenteado com um propósito que valia mais do que qualquer reconhecimento que o mundo pudesse oferecer. E ela sabia que em cada pincelada, em cada vida que tocava, sua voz nunca mais seria silenciada. Os meses se transformaram em anos, e o ateliê de Clara floresceu, não apenas como um espaço de criação artística, mas como um refúgio para almas em busca de reconexão. Seus workshops se expandiram, e a fama de sua abordagem única, que unia arte, meditação e autoconhecimento, ultrapassou os limites do bairro, atraindo pessoas de diferentes partes da cidade e, eventualmente, de outras regiões. Clara, a invisível, havia se tornado uma fonte de visibilidade para muitos. Uma tarde, Elara visitou o ateliê com uma proposta. O projeto Reconexão havia crescido, e a demanda por sua metodologia era imensa. Eles desejavam expandir, criar um centro maior, com mais recursos, para alcançar um número ainda maior de pessoas que, como Clara um dia, se sentiam perdidas e sem voz. E Elara queria que Clara assumisse a liderança desse novo empreendimento, desenvolvendo currículos e treinando outros facilitadores. A proposta, por um instante, trouxe de volta o antigo medo de Clara. A exposição, o julgamento, a responsabilidade esmagadora. Ela se viu novamente na galeria, sob o olhar desdenhoso do professor Carvalho, as palavras de Tiago ecoando, mas, desta vez, as lembranças não a paralisaram. Em vez disso, ela as observou como observaria uma de suas pontes da melancolia, reconhecendo a paisagem, mas sabendo que havia um caminho para atravessar. Minha invisibilidade me ensinou a ver, ela confidenciou a Elara. A dor me deu empatia, o silêncio me ensinou a ouvir, e a rejeição me mostrou a importância de ser acolhida. Não foram falhas, Elara, foram a minha preparação. Clara percebeu que cada passo tortuoso de sua jornada, a busca por aceitação de Tiago, a humilhação no trabalho, a crise de fé em sua arte, não havia sido um erro, mas uma calibração. Aquele sentimento de invisibilidade não a havia diminuído. Ao contrário, havia a capacitado com uma perspectiva única para alcançar aqueles que compartilhavam da mesma sensação. Ela não estava apenas pintando pontes. Ela era a ponte. Aceitar a liderança do novo centro significava uma exposição ainda maior. Um papel que exigiria não apenas sua arte, mas sua voz. Ela teria que falar em público, gerenciar equipes, talvez até lidar com a mídia. Mas, ao invés de pavor, sentiu um propósito renovado. Sua arte e sua história, antes instrumentos de sua própria cura, agora seriam faróis para iluminar o caminho de incontáveis outros. O novo centro, batizado de Espaço Pontes da Alma, tornou-se realidade. Clara liderou a equipe com a sabedoria e a compaixão que havia adquirido em sua própria travessia. As paredes do espaço eram adornadas com obras dos seus alunos, testemunhos visuais de jornadas de transformação. Clara não era mais apenas uma artista, era uma mentora, uma líder, uma tecelã de esperanças. E enquanto ela olhava para as dezenas de rostos em seu primeiro grande seminário,
Pessoas de todas as idades e origens, muitas delas com os mesmos olhos opacos e almas pesadas que um dia foram os seus. Clara sorriu. O propósito havia sido revelado. Sua voz, outrora silenciada pelo medo, ecoava agora para inspirar. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, não no palco das celebridades, mas no coração de cada pessoa que, através de sua arte e sua história, descobria que para o amor e para o propósito, ninguém jamais é verdadeiramente invisível. Ela havia finalmente pintado sua obra-prima, uma vida dedicada a construir pontes para as almas perdidas encontrarem o caminho de volta para casa.